Minha cunhada e eu estávamos grávidas ao mesmo tempo. Após o parto, ela frequentemente me pedia emprestados itens de bebê. Tentei aconselhá-la, dizendo que cada bebê é único e requer cuidados individuais, mas ela apenas zombava, chamando-me de mesquinha. Um dia, sem que eu soubesse, ela pegou uma papinha que continha amendoim. Seu filho teve uma reação alérgica grave, com inchaço na garganta, que resultou em asfixia e, infelizmente, na morte. Em sua dor e raiva, ela me atacou, tirando minha vida. Quando abri os olhos novamente, percebi que tinha voltado ao dia em que dei à luz. Raquel, onde você colocou aquele óleo de gravidez? Meu marido havia acabado de chegar em casa com uma sacola, quando Mariana, minha cunhada, invadiu sem ser convidada. Ao vê-la vasculhando meu quarto, senti um calafrio percorrer minha espinha. Fazia apenas 10 minutos que eu havia morrido por suas mãos. Revivi mais uma vez o momento em que estava nos últimos dias da gravidez. Quando descobrimos que estávamos grávidas, minha sogra parecia radiante, dizendo que era uma dupla bênção. Só agora, vivendo tudo novamente, percebi que esse era o começo de todos os problemas. Raquel, vamos, me ajude a procurar, insistiu Mariana impacientemente, mexendo nas minhas coisas como se estivesse em sua própria casa. Tomar meus pertences já tinha virado um hábito para ela. Minhas unhas se cravaram nas palmas enquanto eu reprimia o ódio que crescia dentro de mim, tentando manter a calma na voz. Mariana, o óleo acabou. Se você quiser, posso te mandar o link para comprar depois, disse, tentando ser educada. Ela parou e me olhou, claramente insatisfeita. Eu só estava testando para você, por segurança. Somos família, por que tanto alarde? Além disso, você já comprou, por que eu deveria gastar dinheiro em outro? Isso não seria um desperdício? Essa era a desculpa que ela sempre usava ao pegar minhas coisas. Afirmava que estava apenas me ajudando, mas, quando algo deu errado, não hesitou em tirar minha vida. Agora, vivendo tudo de novo, eu não permitiria que sua mesquinhez colocasse minha vida em risco novamente. Como eu disse, acabou, repeti calmamente. Na verdade, acho que minhas estrias melhoraram muito recentemente, então não vou comprar outro. O rosto de Mariana mudou, e sua voz adquiriu um tom de irritação. Se você não vai comprar mais, o que eu vou usar? Certamente Eduardo não está tão apertado de dinheiro. Fingi surpresa. Por que você mesma não compra? Não foi semana passada que o Ricardo comprou um carro novo? Ele deve poder comprar uma garrafa de óleo, não? Ao ouvir isso, Mariana ficou sem graça, mas rapidamente retrucou com um tom superior. Meu marido pode comprar um carro porque eu sou econômica e economizo onde posso. Diferente de você, gastando mais de R$ 500 em um óleo. Ri por dentro. Então, pegar minhas coisas era a maneira dela economizar? Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Eduardo saiu do banheiro e entrou no quarto, captando o final da conversa. Ignorando Mariana, ele me entregou a sacola que tinha trazido. Um sorriso de ternura surgiu em seu rosto enquanto ele beijava minha testa. Você tem trabalhado duro, amor. Notei que ficou sem óleo ontem, então passei no shopping depois do trabalho e comprei mais para você. Eu te ajudarei a explicar isso mais tarde. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto me aconchegava carinhosamente contra ele. Na verdade, Eduardo nunca concordou com o fato de Mariana pegar minhas coisas. Era simplesmente porque eu tinha um coração mole demais e não conseguia recusar seus constantes pedidos. Eduardo nunca me culpou por isso. Em vez disso, começou a comprar tudo em dobro, preocupado que eu ficasse sem nada depois que Mariana levasse minhas coisas. Nas poucas vezes que ele esquecia, Mariana o atacava com comentários sarcásticos, acusando-o de não ter senso de responsabilidade e dizendo que era culpa dele que as duas famílias ficassem sem nada. Eduardo era um homem reservado, alguém que nunca discutiria com uma mulher, muito menos falaria mal de seu irmão. Várias vezes ele ficou constrangido e visivelmente desconfortável com as críticas de Mariana. Embora fosse ela quem se apropriava de nossas coisas, de alguma forma, nos fazia sentir como se fossemos os culpados. Mas desta vez, eu não deixaria as coisas chegarem a esse ponto. As perdas e humilhações que sofri na minha vida anterior seriam completamente reparadas. Mariana estava olhando fixamente para a sacola de compras desde o momento em que Eduardo entrou. Ao ouvir suas palavras, ela voltou a interromper de maneira inoportuna. Ah, então você comprou uma nova. Eduardo é tão atencioso, disposto a gastar dinheiro com você. Deixe-me ajudá-la a abrir, disse, enquanto avançava rapidamente na minha direção. Sem pensar duas vezes, cobri a sacola com minhas mãos. Na verdade, isso é um presente para um dos clientes importantes do Eduardo, respondi com calma, mantendo-me firme desta vez. Minha esposa está grávida e Eduardo acabou de fechar um contrato importante com esse cliente, então é um favor pessoal. Pisquei para Eduardo e disse, não é mesmo, amor? Ele entendeu na hora minha intenção e confirmou rapidamente. Exatamente. Consegui atingir minha meta trimestral graças a esse cliente. Mariana franziu o senho e comentou, que coincidência. Quando eu peço algo emprestado, você diz que é um presente. Não estará apenas tentando evitar me emprestar?
Elevei o tom, fingindo indignação. Mariana, como pode pensar isso de mim? Quando foi que neguei algo que você me pediu? Que tal o seguinte, dou a você essa garrafa de óleo, e, se Eduardo não atingir a meta no próximo trimestre e não receber o bônus, pedimos um empréstimo para o Ricardo para pagar a hipoteca. O que acha? Ao ouvir que poderíamos pedir dinheiro para a família dela, Mariana imediatamente retirou a mão estendida. Esqueça, eu não sou do tipo que se aproveita dos outros. Com isso, saiu apressadamente, como se temesse que fossemos pedir o empréstimo naquele instante. Quando ouvi a porta da frente se fechar, finalmente soltei um suspiro de alívio. Porém, afastá-la uma vez não significava livrar-se dela para sempre. Talvez fosse por causa das hormonas da gravidez, mas, depois de reviver tudo, comecei a ter pesadelos constantes. O medo de morrer apunhalada como na vida anterior tornou-se uma sombra, pesando sobre mim todas as noites. Amor, acorda. Despertei da noite agitada, com o suor frio escorrendo pelo meu corpo. O rosto de Eduardo foi ficando nítido sob a luz do abajur, e, finalmente, desabei em lágrimas. Não sou uma pessoa forte. Mesmo depois de renascer, só conseguia lidar com Mariana com extrema cautela. Então, contei tudo sobre minha vida anterior a Eduardo. Ele acariciou minhas costas, tentando me consolar. Chorei por muito tempo antes de levantar a cabeça de seu abraço. Você acredita em mim? Renascer é algo tão absurdo para contar, eu estava insegura se ele me olharia de forma estranha. Eduardo suspirou, enxugando o suor da minha testa. A filial da Cidade do Sol enviou várias ofertas de transferência. Eu as recusei porque me preocupava com você viajando grávida. Mas, já que é assim, vamos nos mudar. No dia seguinte, Mariana apareceu cedo batendo em nossa porta. Abri ainda sonolenta e a vi com a mão estendida. Me dá as chaves do carro. Meu irmão quer fazer uma viagem de carro. Ah, e o tanque está cheio, né? Ainda confusa por ter acabado de acordar, não respondi de imediato. Mariana simplesmente entrou e se jogou no sofá, ainda com os sapatos. O que está esperando? Vai, me dá logo as chaves. De repente, lembrei que, na vida anterior, Mariana também tinha pedido meu carro emprestado. Seu irmão havia acabado de se formar e queria fazer uma viagem longa com os amigos. Como eu estava grávida e quase não usava o carro, acabei emprestando. Mas nunca esperei que Mariana fosse tão abusada. Além de exigir que eu enchesse o tanque, pediu várias vezes que transferisse dinheiro para cobrir os gastos de gasolina, ameaçando abandonar o carro na estrada se eu não o fizesse. Como o carro era um presente de casamento da minha família, não podia deixá-lo para trás. Fui forçada a ceder. Quando o irmão dela voltou, o carro estava imundo e com os assentos danificados. Ao levar para o conserto, Mariana simplesmente desapareceu. Quando nos encontramos novamente, nem mencionou compensação. Respondi com calma: Ricardo não acabou de comprar um carro novo. O carro do meu marido é caro demais para emprestar para o seu irmão. Para uma viagem longa, o carro de vocês é mais simples e perfeito para isso. Afinal, você não tem seu próprio carro? Eu também preciso do meu. Quase ri das palavras de Mariana. Ela realmente sabia como ser generosa com o que não era dela. Não posso emprestar. Vou vender o carro na concessionária amanhã. Isso era verdade. Depois de discutir a mudança com Eduardo, decidi que venderia o carro. Mariana ficou paralisada, com um tom irritado. Por que você está vendendo o carro? Parecia até que era o carro dela. Respondi, tranquila, a economia não anda muito bem e nossos rendimentos caíram. Quero ajudar a aliviar um pouco as despesas. Depois que Mariana saiu batendo a porta, senti um alívio momentâneo, mas não consegui afastar a sensação de que ela não desistiria tão facilmente. Sabia que, enquanto estivéssemos na mesma cidade, enquanto Eduardo continuasse sendo generoso e paciente, ela tentaria se aproveitar de nós. Eu precisava de um plano, algo definitivo para garantir que nossa vida não fosse mais controlada pelos caprichos dela. Conforme os dias passaram, comecei a notar pequenos comportamentos de Mariana que antes haviam passado despercebidos. Ela não apenas pegava coisas sem pedir, mas também plantava mentiras em nosso círculo social, sempre nos pintando como pessoas egoístas ou ingratas. Uma conhecida em comum comentou comigo, casualmente, que Mariana havia dito que eu era preguiçosa demais para trabalhar e que Eduardo fazia tudo por mim. Aquilo me deixou furiosa. Como ela ousava deturpar nossa realidade enquanto se aproveitava da nossa boa vontade? Contei a Eduardo, mas ele apenas suspirou e pediu que eu não me estressasse. Amor, estamos de mudança. Logo, ela não terá como nos incomodar. Só que eu sabia que fugir não era a solução. Mariana era o tipo de pessoa que encontraria um jeito de nos atingir, mesmo à distância. Por isso, decidi que era hora de enfrentá-la. Não com gritos, não com brigas, mas com algo mais eficaz, expor sua verdadeira face. O dia seguinte foi a oportunidade perfeita. Mariana apareceu na casa da minha sogra, onde Eduardo e eu estávamos ajudando a arrumar algumas coisas antes da mudança.
Ela chegou com sua habitual atitude mandona, exigindo que eu entregasse alguns objetos de decoração que estavam guardados no sótão. Você nem usa essas coisas, Raquel. Eu vou levar para decorar meu apartamento, afinal, não faz sentido deixar tudo acumulando poeira. Minha sogra, que sempre tinha uma opinião sobre tudo, apenas sorriu, como se Mariana estivesse fazendo algo perfeitamente normal. Era como se, aos olhos da família, Mariana tivesse algum tipo de direito sagrado sobre nossas coisas. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas já não estava disposta a recuar. Mariana, essas coisas são minhas, e eu planejava levá-las para a casa nova. Se você precisa de algo, sugiro que compre ou peça para outra pessoa. Ela me olhou, claramente surpresa com minha resistência, e então soltou uma risada debochada. Raquel, você realmente acha que vai conseguir viver nessa bolha de perfeição para sempre? Eduardo pode até fingir que não se importa, mas todos sabem que ele só te suporta porque está preso nesse casamento. Aquelas palavras foram a gota d'água. Minha sogra ficou boquiaberta, e Eduardo entrou na sala exatamente naquele momento, ouvindo o suficiente para entender o tom da conversa. Antes que ele pudesse intervir, eu avancei, com uma calma que nem sabia que possuía. Mariana, já que estamos colocando tudo na mesa, deixe-me te perguntar algo. Quem realmente está preso aqui? Porque, pelo que vejo, você não consegue viver sem ficar rondando nossa casa, nossos pertences, nossa vida. Talvez o problema não seja o meu casamento, mas sim a sua incapacidade de seguir com a sua própria vida. Mariana ficou visivelmente desconcertada, mas tentou manter sua postura de superioridade. Eu só estou tentando ajudar vocês a serem menos mesquinhos, disse, revirando os olhos. Mas dessa vez, Eduardo não ficou calado. Mariana, chega. Não é sua função decidir o que fazemos com nossas coisas ou nossas vidas. Você passou anos tentando nos manipular, e sinceramente, estou cansado. Raquel e eu vamos nos mudar, e seria bom se você respeitasse isso. Pela primeira vez, Mariana pareceu realmente perder o controle. Vocês vão se arrepender de me tratar assim. Não se esqueçam de que somos família, e famílias precisam ajudar umas às outras. Ela saiu batendo a porta, e, por alguns momentos, o silêncio tomou conta da sala. Mas aquilo não foi o fim. Alguns dias depois, quando já estávamos empacotando as últimas coisas para a mudança, recebi uma mensagem de uma amiga que também conhecia Mariana. Ela havia postado nas redes sociais que Eduardo e eu estávamos fugindo da cidade porque não conseguíamos pagar nossas contas. Ainda por cima, mencionou de forma velada que Eduardo tinha problemas financeiros, insinuando que ele estava endividado por causa do meu estilo de vida esbanjador. Aquilo foi o suficiente para me fazer mudar de estratégia. Em vez de confrontá-la diretamente, comecei a guardar provas de tudo. Mensagens, comentários, qualquer coisa que pudesse ser usada para mostrar às pessoas quem Mariana realmente era. E, antes de nos mudarmos, organizei um jantar com a família, convidando todos, inclusive Mariana. Durante o jantar, mencionei casualmente algumas das mentiras que ela espalhava, pedindo que ela explicasse suas preocupações para todos. Mariana ficou vermelha, tentando negar, mas eu já tinha tudo registrado. Quando mostrei as mensagens na frente de todos, ela perdeu completamente o controle, acusando-me de ser uma máquina calculista. Depois daquela noite, Mariana ficou isolada na família. Ninguém queria mais emprestar ou confiar nela. E, para garantir que ela não nos seguisse, Eduardo e eu mudamos de número de telefone e deixamos claro para todos que queríamos distância dela. Não foi fácil reconstruir a paz, mas, pela primeira vez em anos, senti que estávamos livres de sua sombra. E Mariana? Bem, ouvi dizer que teve que vender seu carro para pagar dívidas acumuladas. Parece que a vida deu a ela uma lição. Depois de anos de distância e silêncio, as coisas finalmente se acomodaram em nossas vidas. Eduardo e eu nos mudamos para uma cidade tranquila, e ele conseguiu uma promoção significativa no trabalho. Construímos uma nova casa, um lar que Mariana jamais teria a oportunidade de visitar. Nosso casamento se fortaleceu, principalmente porque o peso de lidar com ela desapareceu. Foi como remover uma pedra que carregávamos há anos. Eventualmente, ouvi falar sobre Mariana através de conhecidos. Depois de ser exposta naquela noite, a reputação dela ficou manchada. As pessoas começaram a desconfiar, e ela perdeu muitos contatos e favores que costumava receber. Sem ninguém para apoiar seus caprichos, ela teve que se reestruturar. Vendeu o carro, como já havia ouvido, e mais tarde perdeu o apartamento porque não conseguiu arcar com os custos. Ouvi dizer que agora vive em um pequeno aluguel nos subúrbios e que passou a fazer pequenos bicos para se sustentar. Seu irmão, aquele que tantas vezes ela usou como desculpa para explorar nossa generosidade, pareceu finalmente perceber quem ela realmente era. Depois de uma briga feia, ele cortou contato com ela e seguiu sua própria vida. Mariana ficou isolada, sem aliados, sem recursos e, sinceramente, sem a habilidade de mudar. Algumas pessoas têm a capacidade de aprender com seus erros e ela, aparentemente, não era uma delas. Quanto à família de Eduardo, eles se afastaram gradualmente dela. Até mesmo minha sogra, que tantas vezes foi permissiva com Mariana, começou a vê-la como uma fonte de vergonha.
Não houve uma ruptura oficial, mas ficou claro que ninguém mais queria lidar com seus problemas. Mariana se tornou um peso que ninguém estava disposto a carregar. E quanto a mim? Estou feliz, mas seria hipócrita dizer que não guardo ressentimentos. Mariana tirou anos preciosos da minha vida. Ela envenenou meu círculo social, tentou destruir minha paz e, em outro momento, foi a responsável pelo meu fim. Mesmo que eu tenha renascido, nunca vou esquecer o que ela fez, as palavras cruéis, os olhares condescendentes, a maneira como me usava como se eu fosse uma extensão de seus próprios recursos. Eu não desejo que ela encontre paz, porque paz é algo que ela nunca mereceu. Desejo que ela continue enfrentando as consequências de suas ações, que cada mentira que contou e cada manipulação que tentou retorne para ela como um peso insuportável. Que os dias dela sejam preenchidos com o mesmo vazio e a mesma humilhação que ela tentou nos impor. No final das contas, o que Mariana conseguiu foi exatamente o que merecia, a solidão. Não há um dia em que eu não me lembre do caos que ela causou e, sinceramente, não há um momento em que eu deseje algo além do pior para ela. Pessoas como Mariana não mudam. Elas só encontram limites quando o mundo finalmente lhes dá as costas. E foi isso que aconteceu.